Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI e hoje temos um convidado muito especial, o Flavinho, que já no início desse nosso programa já mostrou um pouco as suas reflexões sobre a intercessão, sobre a devoção. Daqui a pouco tem mais bate-papo aí, eu tenho certeza que você vai gostar muito e ao mesmo tempo você vai aprender e vai rezar junto com todos nós. Lembrando que o Flavinho também é cantor, vocês conhecem tanto quanto eu um pouco a sua trajetória e daqui a pouco também ele vai nos brindar com isso, com a sua música, tá bom? Nós temos os nossos pedidos, como todos os nossos blocos, como todos os nossos dias, e isso também para nós é muito importante, porque a gente acredita nesse poder da intercessão, principalmente hoje, Santa Rita que está aqui e nós rezamos de uma maneira tão especial. Essa santa que, como nós falamos, é a protetora de todos nós de uma maneira especial, rezando por todas as causas, impossíveis ou não, mas todas as causas são apresentadas por ela ao próprio Deus. A Edna Silva Souza, ela é de São Paulo, capital, ela pede oração em especial pela saúde, conversão e libertação de todo o mal. Ela é a Edna e o Antônio Carlos, que fazem os seus pedidos. A Iracema dos Santos Manzan, de Sacramento, lá em Minas Gerais, pede oração por Valber, por Adriano, Marco, Beatriz e também por toda a sua família. A Maria Lúcia Ristol Cavicchioli, ela é de Brusque, lá em Santa Catarina, ela pede oração pela sua família e por todos os que necessitam de oração. A Terezinha... É um nome assim, difícil de dizer o sobrenome, Terezinha Schwettner, eu acho que é isso mesmo, de União da Vitória, lá no Paraná. Ela pede oração por todos e também quer participar do sorteio. Vai participar sim, viu? A Maria José Bortoloso Montanha, de Jaú, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pelas suas necessidades, pela necessidade do filho, Wagner, e também por todos os seus familiares. Edneuza Alves Bueno, de Francisco Aires, lá no Piauí. Ela pede oração pelo seu filho Ricardo, que faz aniversário hoje. Parabéns, Ricardo, que Deus te abençoe, viu? Que Santa Rita te proteja e possa também derramar pela sua intercessão muitas graças. A Neiva Tomasi, de Posse, lá em Goiás, pede oração em especial pela intercessão de Santa Rita pelos estudos de seu filho, Luiz Felipe, para que ele tenha êxitos. Vai ter sim, ele vai ter que estudar bastante também, mas Santa Rita, é claro, vai interceder e orar por ele. A Sueli Ferreira Araújo Costa, de Estrela do Norte, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, por cura e libertação. Pede também por sua perna, que ela está debilitada. Pede por sua saúde, pede também pelo marido, José Alves, pelo neto e várias outras intenções aqui. Sueli, tenha certeza que a gente vai rezar junto, viu? Vai ser um prazer muito grande rezar pelas suas intenções. Daqui a pouco a gente continua lendo todos os outros pedidos e, claro, a gente pede você, olha, continue participando, continue mandando seu pedido de oração pelos meios que você já sabe, Facebook, e-mail pelo telefone que você sabe qual é e também pelo WhatsApp. A gente vai rezar com você, colocando todas as suas intenções. Além desses, nós temos... tem uma foto aqui no Facebook. Tem mais algum outro pedido pelo Facebook, Will? Você podia ver. Olha, nós temos aqui a Ana Maria Madeira. Ela pede, hoje é meu aniversário. Olha, parabéns, que Deus te abençoe, viu, Ana Maria? E, claro, Santa Rita vai interceder por você, sim. A Eliane Rui, peço oração a todos da minha família, restauração do meu casamento, pela alma de minha mãe, que hoje está fazendo 1 ano que está com Deus, e pede por todos nós aqui da Rede Século XXI. A Nilda Lopes, ela pede por Santa Rita, toma conta de mim e da minha família. Ana Maria Batista, Santa Rita, abençoa minha família, meus filhos. Tereza Fernandes também, olha, peço pela saúde do senhor Padre Air, claro, é porque eu fiz semana passada uma cirurgia de catarata, por isso nem apresentei o programa sexta-feira passada. Hoje estou vendo meio em dupla, assim, 2 vezes a pessoa, mas está bem, graças a Deus estou bem recuperado. A Daniela Batista, também a Rita Medeiros, Lídia Túlio, todos esses nossos irmãos e mais aqueles que curtiram ali. Olha, é muito bom. Então continue participando e colocando os seus pedidos de oração, tá bom? E, claro, a gente continua o nosso bate-papo. O que você acha, Flavinho, dessas intenções que as pessoas pedem? Você vê que tem de vários lugares, né? Sim, sim. Norte, Nordeste, Sul. Como é que você vê isso? Padre, o que eu mais amava no programa, quando eu apresentava o programa, é exatamente o momento em que eu podia partilhar. Você sabe, eu também adoro esses isso, pedidos. Gosto muito. E o momento da gente rezar por esses pedidos e os cinegrafistas que estão aqui, toda a nossa equipe, eles são testemunhas disso, como eu fazia com tanto carinho o momento da oração no final. Porque nós estamos aqui, agora, nesse momento, para isso. Exato. Para essas atendendo as pessoas, né? A Século XXI, né, e todo esse sistema de comunicação existe para isso. Nós não estamos aqui para fazer televisão. Nós usamos de um meio de comunicação com todo o profissionalismo, com toda a técnica. O senhor, como apresentador aqui, com toda a técnica de comunicação. Para quê?
para passar o evangelho, para passar o Deus da vida e para alcançar o coração. Também se a gente passar o evangelho para ninguém, também o evangelho perde o seu sentido, claro, sem né? dúvida. Porque a encarnação do verbo, o sentido é exatamente alcançar o coração das pessoas e transformar. Para isso Jesus veio, para resgatar o homem, né, de todo o lamaçal do pecado onde o homem estava envolvido. Então, o nosso trabalho de evangelização, ou seja, o anúncio do evangelho, tem como meta o coração humano. E quando nós recebemos esses pedidos, São e aí, vários, né? Fico tão mais uma vez eu digo, porque exatamente é o resultado da comunicação do evangelho que a gente faz através de um meio de comunicação. E eu fico, sabe que eu fico feliz? Porque, assim, ele não tem um lugar específico, né? Do Piauí, de vários lugares, norte, nordeste, sul do país, as pessoas ligam. E eu fico muito feliz porque, no início, quando começa o programa, eu penso assim, será que as pessoas vão ligar, vão colocar os seus pedidos? E, no entanto, elas ligam, né? Elas aceitam esse convite. A gente provoca e as pessoas aceitam isso. E quando você lê, assim, vários pedidos de todas as maneiras, de todas as necessidades, você, puxa vida, é tão bom ter um canal de televisão em que as pessoas podem se manifestar. Exatamente. Não é assim, você tem muitos canais muito bons, etc. A gente não é questão de que um é pior do que o outro, nada disso. Mas os canais católicos, eles dão para as pessoas essa possibilidade de se manifestar. Não manifestar a sua opinião sobre esse assunto apenas, mas, olha, é se manifestar pela oração. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental, né? Agora, e falar nisso, o que você pensa dessa questão de devoção? Você acha que as pessoas, a devoção é algo bom, ela ajuda a pessoa? Como é que você vê isso? Eu tenho um olhar muito atento a essa situação. Eu ajudo as pessoas a entenderem o que é a devoção. Que bom, que bom. Porém, por um outro lado, eu às vezes me preocupo um pouco com os excessos. E no Brasil a gente tem alguns excessos com relação às devoções. E excesso eu digo no seguinte sentido, a confusão que às vezes a pessoa faz com a devoção, né? Primeiro, nós não adoramos imagem, né? A devoção não quer dizer adorar uma imagem ou transferir para aquele santo da nossa devoção tudo aquilo que é próprio de Deus, né? Então, às vezes, a pessoa, até por uma simplicidade na falta de conhecimento, às vezes, da doutrina católica, às vezes ela se perde um pouco na devoção. E aí, quando se perde na devoção, não consegue receber o benefício da devoção. Então, minha preocupação é essa. Quando eu falo sobre a devoção numa pregação ou num momento como agora, é para fazer a pessoa entender exatamente o que é a devoção para ela receber os benefícios. Porque senão a pessoa entende devoção como um momento de troca, né? Exato. Ou até mesmo vira uma superstição. Não é isso. Se eu não recebo a graça é porque eu não tenho devoção. Às vezes as pessoas confundem isso, é ruim. E sabe uma coisa muito terrível com relação a isso, padre? Que às vezes a pessoa não recebe a graça e acha que porque não teve mérito, porque é pior do que outra pessoa e começa a entrar num buraco sem fim e se afasta da fé. Né? E então também, não tem vezes, nada disso. Você sabe que às vezes as pessoas elas recebem a graça e não percebem. Porque uma das coisas para mim primordiais é isso. Olha, quando a gente se coloca diante de Deus na nossa oração, por exemplo, hoje Santa Rita, né? Você que é devoto de Santa Rita, nós que temos a nossa devoção a Santa Rita, quando você apresenta a oração, o seu pedido, a sua intenção, é claro que você pensa assim, olha, eu estou precisando disso. Por exemplo, eu estou precisando ser um pouco mais paciente nos meus trabalhos. Então, eu vou pedir a Santa Rita paciência, sem sombra de dúvida, ela vai me dar situações em que eu possa viver e experimentar essa paciência, mas pode ser que naquele momento ela tenha me dado serenidade, não a paciência. E eu não percebi isto. Ou então ela me deu a capacidade, pela sua intercessão, de ser um pouco mais dirigente, uma pessoa mais preocupada com o outro, e eu não percebi isto. Eu queria paciência, mas recebi outro benefício. Para chegar até a paciência. E nós não fazemos essa leitura às vezes. Por isso que, quando você diz de ter esse cuidado com a devoção, de fato, senão as pessoas confundem muito isso. Claro, porque a devoção ela não pode nos levar a parar naquele santo da nossa devoção, porque aquele santo que hoje nós veneramos e amamos e buscamos a sua intercessão, ele não, em momento algum da sua vida, quis que a glória parasse nele, ao contrário. Então, é por isso que ele consegue entrar na presença de Deus e alcançar uma graça em nosso favor, porque toda a glória que ele poderia ter recebido em vida, ele fez com que chegasse até Deus, e ele não fez que nada parasse nele. Muito menos agora ele vai querer que a glória seja dada a ele. Você tocou numa coisa muito importante. E nós
eu, como padre, você como evangelizador, nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque senão nós transformamos aquilo que é próprio da fé das pessoas naquilo que nós podemos realizar. Por exemplo, quando eu estou presidindo a Santa Missa, quer dizer, eu sou instrumento de Deus para aquela ação. Quando você está no seu momento de evangelização, seja com o show, seja com a pregação, nos livros, né? Quando você escreve, você é instrumento. A glória não para em você. Isso Exato. É muito importante você ter dito, porque senão a gente começa a confundir e assim, você, ao invés de você ser o intermediário ou ajudar as pessoas, você quer que você seja a graça para elas. Exato. E é nesse ponto que sempre eu coloco uma crítica construtiva com relação à devoção, né? Vejo que é até mesmo um pouco dos equívocos de catequese que nós tivemos quando pequenos, ainda a doutrina católica, ela nos ajuda, né, a entender essa intercessão dos santos, mas muitas vezes acaba que também nós desaprendemos, por nos acostumarmos muito a buscar a intercessão dos santos, nos desacostumamos a ter uma intimidade com Deus que os santos tiveram. Sim, de fato. Então, nós temos que ter esse cuidado na devoção. Sem dúvida. Ou seja, os santos têm o seu lugar específico dentro da nossa fé, dentro da doutrina católica, e um lugar privilegiadíssimo, e por isso merecem a nossa devoção, o nosso amor, o nosso respeito e a nossa busca, porque sabemos pela doutrina católica que eles alcançam a sala do trono de Deus e trazem para nós aquilo que nós necessitamos pelos méritos alcançados por uma vida de santidade que tiveram. Para mim, a questão dessa busca da intercessão dos santos passa por essa realidade. Então, aí muda o seu relacionamento até mesmo com esses santos de devoção, né? Aí passa, sim, a não ter mais simplesmente aquela devoção a partir de uma imagem, e que muitas vezes os nossos irmãos evangélicos acabam usando disso até porque também não entenderam, não experimentaram. Eu entendo também muitas vezes os questionamentos, porque também eles não viveram essa experiência, né? E acabam não entendendo como a gente vive. Por outro lado, às vezes a gente também, nos exageros ou até mesmo na ignorância, no sentido de não conhecer profundamente a questão da devoção, a gente se perde um pouquinho e não consegue passar também para aqueles que não entenderam a real forma de se viver a devoção na igreja. Você sabe que, quando você estava dizendo aí, eu estava pensando assim, quando a gente tem o santo de devoção, você tocou na questão da santidade, né? Quer dizer, estamos falando de santo e de santidade, obviamente, mas assim, às vezes eu tenho a impressão, como padre, de que as pessoas acham, isso não todo mundo, mas dá aquele lapso de pensamento assim, pensando, olha, o santo, ele teve uma vida muito tranquila. E quando a gente vai rezar pelo santo, a impressão é, olha, o senhor tem que conseguir isso para mim, porque o senhor sabe que eu estou precisando. Agora, se a gente olha a vida, por exemplo, de Santa Rita, as dificuldades que essa mulher enfrentou, a maneira como ela se portou diante da sociedade, os sofrimentos, injúrias, algumas coisas que na vida dela eram difíceis de se compreender, suportar um marido completamente complicado na vida dela, não é? Complicado, a gente está falando de adúltero, violento, em todos os sentidos, tudo que tem de pior para se colocar na realidade de uma vida matrimonial, ela viveu com o marido. E aí eu fico pensando assim, quando a gente pede o santo, a intercessão, a gente tem que ter esse histórico também dele, para dizer assim, olha, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu não posso querer que Deus passe a mão nisso e não me faça mais sofrer, porque o sofrimento pode nos ajudar no amadurecimento da fé e tudo mais. Então, quando você vai para o santo, pedir a intercessão do santo, sabe assim, olha, ele também viveu com muita dificuldade. Claro. E trazer isso para a gente. Perfeito. E entendermos que a devoção não é algo mágico. Que se joga um pozinho de pirlim-pim-pim, cai do céu um pozinho de pirlim-pim-pim e pronto, passou tudo, resolveu tudo. Claro, Deus tem poder para isso, claro. Ele é o Deus que abriu os mares, Ele é o Deus que fez Pedro caminhar sobre as águas. Ele é o Deus do impossível. Eu não tenho a menor dúvida e já pude testemunhar inúmeras vezes a ação milagrosa de Deus na vida das pessoas e na minha vida, na vida do meu filho, que é um milagre. Eu tenho 5 filhos, meu filho Rafael nasceu com uma cardiopatia muito séria e Deus agiu poderosamente. O Rafael é um milagre, mas foram ali pelo menos 8 meses de tratamento, de exames, diária, até que chegamos no limite, assim como Moisés, quando ele chegou diante do mar, ele teve que tocar o mar, senão o mar não ia se abrir. Pedro teve que sair da barca e colocar o pé na água e sentir que era água.
Ou seja, era água, ele sabia que ele ia pisar na água e não ia ter chão como nós temos aqui. Mas ele teve que dar o passo. Na minha história, com meu filho, eu e minha esposa, Ana, a gente teve que dar os passos, a gente teve que sair da barca, da comodidade da nossa realidade de missionários, de evangelizadores. Uma zona de conforto, né? Exato, e vimos o milagre acontecer. Quando nós íamos para a cirurgia do nosso filho, morávamos na Canção Nova, em Aracaju, e tínhamos que vir para São Paulo, já com todos os exames feitos, precisávamos fazer a cirurgia. E quando foi para marcar a cirurgia, então o último exame, aí Deus reverteu tudo. Ou seja, o que era impossível para os homens, Deus reverteu. Foi um milagre. Prontos já no pré-operatório para virmos para São Paulo. Então eu acredito, eu estou dizendo de experiência própria. Porém, nós não podemos ir atrás de um Deus mágico. Nós não podemos viver de devoções mágicas. Isso não existe. Pedir Deus para livrar do sofrimento. Não, né? aí o senhor acabou de dizer de Santa Rita de Cássia. Veja, ela morreu com 72 anos, se eu não estou equivocado, né? 72 anos, uma vida de sofrimento, 72 anos de sofrimento. Ela sofreu antes de casar, porque foi obrigada a casar. Sim, claro, é. Ela sofreu enquanto casada. Fora do desejo pessoal, né? Ela sofreu depois com a situação dos filhos, ela sofreu para entrar no convento, ela sofreu no convento, sofreu a enfermidade dentro do convento, a perseguição e morreu sofrendo. Agora, a gente vai viver uma devoção com relação a Santa Rita de Cássia. Começa a sofrer alguma coisinha, já quer que ela resolva o problema? É injusto até com o próprio santo que a gente tem devoção. Assim, puxa vida, eu passei por tanta coisa, você está passando por uma dor de cabeça, acha que tem que ser melhor. Ou seja, não é a dinâmica da ascese cristã, não é essa de resolva agora, Senhor. Santa Rita de Cássia, resolva agora, porque eu não aguento mais. Assim, eu já descobri uma coisa, padre, e isso já ouvi do professor Felipe Aquino, também muito conhecido, querido de todos no Brasil inteiro. Ele dizia uma vez sobre a questão do sofrimento. Ele falou, olha, quando a gente acha que já chegou no limite, mas não é aquele limite, estou falando daquele outro. O limite? Não, o outro, padre. Ah, tá. É tipo aquele que você já não aguento mais, já cheguei no fundo do poço e não tenho mais força. E ele dizia que são estudos científicos. Quando a gente chega nesse limite, que acha que já é o limite total, a gente ainda tem 40% de energia. Tá vendo só? Ou seja, ainda tem muito chão pela frente. Claro, sem dúvida. Só que nós, aí volta na questão da devoção, a gente não pode, como católicos, viver uma fé frouxa, uma fé que a qualquer coisa desiste. Não, a nossa fé católica, ela nos leva exatamente para o extremo. Claro. Veja o que Jesus passou, veja o que Santa Rita de Cássia passou. Eu acho que então, é o extremo. Se a gente se inspira, a gente tem isso como modelo, é claro, é aquilo que você disse, a gente não vai andar por um mar de rosas, mas você vai ter muito mais discernimento sobre essas coisas. Isso é fundamental. Muito bem, estamos conversando aqui com o Flavinho, que agora eu acho que você, além disso que tinha dito no início do bloco, além de pregador, evangelizador, você é deputado e tal, você também cantor. Sim. E você, qual música você vai nos brindar agora? Agora é do CD Flavinho 25 anos, foi minha última produção musical. A música Deus é Capaz, se eu não me engano, Deus é Capaz, a 2 aí do CD, né? Então a gente espera. Isso. Vamos lá. Daqui a pouco a gente já volta, né? Com o nosso programa Você Pode Ser Feliz. Capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz de fazer o que disse que faria.
fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz.